Atos capítulo 10, versículo 1 a seguir diz amém. Vamos ler poucos versículos. No decorrer da pregação, a gente vai basear em todo este texto sagrado, do versículo 1 até o versículo 48. Mas vamos ler apenas os primeiros versículos, talvez do 1 até o 5, 6, o 5º, 6º versículo, por aí. O centurião Cornélio, né? Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, presta atenção nisso, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fitando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amém? Levanta a sua mão em nome do Senhor, ou a sua Bíblia. Aleluia! Tem fogo aqui, hein, meus irmãos? Tem fogo do Espírito Santo aqui. Oh, aleluia! Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade, Deus. E nós estamos exatamente diante da tua palavra, Senhor. Senhor, fala conosco através da tua santa palavra, porque a tua palavra verdadeiramente é santa, é fiel e verdadeira, e é digna de toda a nossa aceitação. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Realiza, meu Deus, milagres através da pregação da palavra do Senhor. Salva, Senhor, renova, restaura, santifica, justifica, Deus, vivifica, desperta a sua igreja, desperta, meu Deus, os teus filhos, desperta, meu Deus, o seu povo, desperta, Senhor Jesus, a sua querida igreja, em nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Toma o seu assento, irmãos, em nome do Senhor. Desocupem as suas mãos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá bom, mas Jesus merece melhor. Desocupem as suas mãos. Eu quero palmas misturado com glória a Deus. Palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a mensagem desta noite, que pode ser uma palavra simples, mas ela é sempre a palavra de Deus. Quando Jesus ministrava a sua palavra, Jesus nunca pregou um evangelho complicado, difícil de ser entendido. Jesus sempre pregou um evangelho simples, fácil de ser entendido, entendimento que estava no alcance de todos. Mas ele sempre pregou um evangelho de poder, com autoridade,
Aleluia. O evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. O evangelho que Satanás não resiste. Aleluia. A palavra de Deus esta noite está falando sobre um centurião por nome Cornélio. Vale a pena salientar que Cornélio era um homem gentio. E na casa deste, o Senhor ordenou que Pedro fosse ministrar a palavra. Cornélio vivia em Cesareia. Cesareia era a capital romana da Palestina, onde residia o governador com o grosso das tropas italianas. Ali vivia Cornélio. Ele era centurião, significa dizer que ele era comandante de uma corte de 100 soldados na milícia romana. Cornélio era em caráter muito semelhante, muito parecido com aquele outro centurião de Lucas capítulo 7, versículo 4. Eu quero chamar a sua atenção para 5 virtudes da vida de Cornélio. Diga comigo, 5 virtudes da vida de Cornélio. Outra vez, 5 virtudes da vida de Cornélio. Quando nós observamos os primeiros versículos que nós lemos, observamos algumas virtudes de Cornélio. Pelo menos eu consigo ver aqui 5 virtudes da vida de Cornélio. A palavra do Senhor diz, em primeiro lugar, que este homem, comandante de uma corte de 100 soldados na milícia romana, que vivia em Cesareia, que era gentio. A palavra diz que este homem, ele era piedoso. Diga comigo, piedoso. Significa dizer que Cornélio, ele era cheio de religião, porém somente um prosélito do judaísmo, no qual ele não achou o que a sua alma anelava. Ou é provável, prezados irmãos, que Cornélio estava a ponto de se submeter às formalidades necessárias para ser aceito como prosélito do judaísmo. Assim, procurava Cornélio a presença de Deus, procurava Cornélio de Deus a direção e sabedoria para alcançar o que a sua alma estava anelando. Ele queria alcançar paz para a sua alma, algo que ele não conseguia alcançar no judaísmo. Apesar de piedoso, apesar de ser um homem religioso, apesar de ser um homem de muita devoção, Cornélio procurava a verdadeira paz. Havia um vazio no seu coração. Apesar da sua piedade, havia um vazio no seu coração, e ele buscava preencher este vazio do seu coração. Mas além de piedoso, a palavra do Senhor fala muito claro aqui, que além de piedoso, a segunda virtude de Cornélio era, está escrito aqui, piedoso e temente a Deus. Diga isto comigo, temente a Deus. Cornélio tinha coragem de falar em Deus, de servir a Deus, entre aspas, em um ambiente muito difícil.
Ele era sincero e fervoroso, até ao ponto de todos os membros da sua família seguir o seu exemplo. Tanto é que a palavra do Senhor diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Na sua casa ele falava em Deus. E toda a sua casa, pelo que consta aqui na palavra do Senhor, toda a sua casa seguia o seu exemplo, pois ele era sincero e fervoroso, ao ponto de todos da sua família olhar para ele e ver que ele era um homem bondoso, piedoso, temente a Deus, e todos queriam seguir o seu exemplo. Até um certo ponto, ele era um exemplo de vida, um homem que fugia das coisas erradas, um homem que não era adúltero, um homem que não era corrupto, um homem que não era prostituto, um homem que na sua casa falava em Deus, era piedoso, temia a Deus, um homem que passou a ser exemplo de vida para a sua família. Mas tem outra virtude na vida de Cornélio. Número 3, a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas. Além de piedoso, temente a Deus, e além de temente a Deus, ele fazia o quê? Muitas esmolas. Cornélio não era o tipo de religioso que se esquecia do próximo. Cornélio era um tipo de religioso que se lembrava do próximo. Mas também ele não era como muitos que se enganam, confiando que boas obras pode salvar-se. Ele não fazia as suas esmolas movido por uma superstição de que assim seria feliz, ou assim ele estaria salvo. Ele fazia as suas esmolas porque ele achava que isto era agradável a Deus, porque ele achava que Deus se agradava dele fazer as suas esmolas, não para ser visto, não acreditando que aquelas esmolas, aquelas boas obras era suficiente para lhe salvar, não movido por uma certa superstição, mas ele fazia isto porque ele sabia no seu coração, o seu coração dizia que ele estava agradando a Deus. No seu coração ele dizia: eu estou agradando a Deus. Será que nós estamos aqui, irmãos, porque tememos a Deus, porque queremos agradar a Deus? Os fariseus, a Bíblia diz que eles faziam boas obras, e até oravam e jejuavam para ser visto pelos homens. Se nós fazemos alguma coisa, mesmo que seja em função da obra de Deus ou da nossa vida espiritual, só para ser visto ou para agradar o homem, estamos muito longe de estar agradando a Deus. Muito longe de estar agradando a Deus. Mas se nós fazemos com temor em nossos corações, não para ser visto pelos homens, mas para realmente agradar e adorar ao Senhor, nós estamos perto da graça, da misericórdia e da credibilidade do Senhor nosso Deus. Então Cornélio, primeira virtude, piedoso. Segunda virtude, temente a Deus. Terceira virtude,
fazia muitas esmolas, ou seja, ajudava muitas pessoas necessitadas. Quarta virtude, a Bíblia diz que de contínuo ele orava a Deus. Diga comigo, de contínuo orava a Deus. O que é que Cornélio pedia? Ele era gentil. Cornélio ainda não havia tido, vamos dizer assim, o privilégio de ouvir o Evangelho. Mas a palavra diz que de contínuo ele orava a Deus. O que é que ele pedia? Deve ser que ele desejava ardentemente a salvação de Deus. Ele queria o que a sinagoga não pôde oferecer a ele. Ele queria o que o judaísmo não pôde oferecer a ele. Ele queria o que o seu sistema de religião não pôde oferecer a ele. Ele queria o que os ministrantes da sinagoga não pôde oferecer a ele. Então a Bíblia diz que de contínuo ele orava a Deus. Aleluia. Ele queria sentir a alegria da salvação. Ele queria sentir o gozo da salvação. Parece que Cornélio entendia que apesar da sua piedade, apesar dele falar em Deus e até certo ponto temer a Deus, fazer suas esmolas, apesar dele continuamente orar a Deus, jejuar, ele entendia uma coisa: eu preciso de algo mais. Ele não estava satisfeito com tudo isto. Ele sentia, repito, um vazio no seu coração. Ele buscava um relacionamento mais estreito com Deus. De contínuo orava a Deus. A quinta virtude que eu vejo aqui na vida de Cornélio é que a palavra de Deus está falando que ele tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus, apesar de ser gentil. Note bem uma coisa, para você entender esta palavra: apesar da inimizade entre judeus e romanos, estes dominando e oprimindo aqueles, Cornélio, diz a Bíblia, que ele tinha o favor dos judeus. Ele não era apenas um grande homem, ele era também um bom homem. Sendo ele gentil, apesar do antagonismo que havia entre ele e os judeus, a Bíblia diz que ele havia conseguido bom testemunho diante de toda a nação dos judeus. Então era um homem tremendo, era um homem de caráter, de um moral refinado. Nem os judeus achavam alguma coisa para condenar Cornélio. Parece que ele não deixava nenhuma brecha. Mesmo os inimigos do seu povo olhavam para ele e diziam: este homem é bom, este homem é exemplo de vida. Cinco virtudes louváveis: piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas, de contínuo orava a Deus e tinha bom testemunho diante da nação dos judeus. Teve um dia que Cornélio
Começa a orar a Deus. E ele está, quem sabe, no seu quarto de oração. Aleluia. E ele começa a buscar a Deus. Ele começa a buscar o favor de Deus. Eu não sei o que é que Cornélio pedia naquela oração, mas eu entendo que naquele dia Cornélio orava intensamente e ele buscava uma resposta de Deus. Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber, Deus, por que apesar de minhas qualidades eu não consigo ser feliz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que naquela noite de oração, ou naquele dia de oração, Cornélio, ele faz uma oração decisiva. Parece que eu vejo Cornélio naquele momento, no vale da decisão. Deus, hoje eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Ele ora intensamente e ele pede de Deus uma resposta. Oh, irmãos, o próprio Deus, ele diz na tua palavra, aleluia: buscar-me-ei e achar-me-ei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado daqueles que me buscam, diz o Senhor. Começa a imaginar aquele homem em oração. Comece a imaginar aquele homem comandante de uma corte de 100 soldados na milícia romana, com seus joelhos em terra, orando uma oração decisiva. Imagina você, Cornélio, com o rosto em terra, naquela oração decisiva. Deus, onde está o Senhor? Deus, cadê o Senhor? Deus, eu preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor. Deus, eu preciso conhecê-lo melhor. Deus, eu preciso ter um relacionamento melhor com o Senhor. Deus, eu preciso conhecer algo que eu não conheço, mas o meu coração diz que eu preciso conhecer. Aleluia. Eu preciso conhecer, Deus, o que a minha religião não me fez conhecer. Eu preciso conhecer, Deus, o que o meu sistema de religiosidade não fez eu conhecer. Eu preciso conhecer, Deus, o que o judaísmo não me fez conhecer. Eu preciso conhecer, Deus, o que a sinagoga não me fez conhecer. E foi naquele momento, aleluia, foi naquele momento que a Bíblia diz que este homem, Cornélio, ele teve uma visão. O céu se abre, Deus se levanta e fica em pé no seu trono, aleluia. O céu se abre e a Bíblia diz que Cornélio, ele tem uma visão, aleluia. A visão de Cornélio, meus irmãos, não era um sonho, nem um êxtase, mas o que viu com os seus próprios olhos, reconheceu pelo aspecto que não era um ser humano, mas era um mensageiro do céu. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Cornélio orava, Deus se levantou no seu trono. Ele abriu os céus, designou o seu anjo e disse: vai lá e diga para aquele homem que a sua oração e as suas esmolas subiram e estão em memória diante de mim no meu trono.
Andeclama labachandarabaxandarai, aleluia. Se você pode dar um glória para este Deus, levante a mão e glorifique a Ele, aleluia. Oh, irmãos, Deus revela as coisas gloriosas aos que perseveram em oração. Sim, Deus revela coisas gloriosas aos que perseveram em oração. Aos humildes que buscam o Senhor, Ele abre o seu bom tesouro, descortina o céu e derrama graça, poder, unção, visões e revelações profundas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se esta igreja orar verdadeiramente, Deus abrirá o seu bom tesouro. Se esta igreja esta noite orar verdadeiramente, Deus abrirá os portões celestiais e vai manifestar aqui visões, revelações, poder, autoridade, graça. O Espírito do Senhor tomará esses crentes com poder, graça e autoridade. Airiande clama labaxandarai, aleluia. O anjo do Senhor desce. O anjo do Senhor desce. E o anjo do Senhor se coloca em pé diante de Cornélio. Cornélio, agora prostrado em oração, ele tem a oportunidade de contemplar o anjo do Senhor em pé diante dele. Aleluia. Cornélio orava e dava esmolas, não como os fariseus para ser visto dos homens, como eu disse. Por isso o anjo chegou e diante dele o anjo disse: olha, Cornélio, eu vim porque o Senhor me enviou, e o Senhor manda falar para você, Cornélio, que as suas orações e as suas esmolas subiram e estão em memória diante de Deus. Aleluia. Pode crer, Cornélio, Deus está atento às suas orações, às suas esmolas, tem subido e está em memória. Andai de onde clama labaxandarai, aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, você já pensou que é descer um anjo do céu, chegar na sua frente e falar assim: meu filho, minha filha, as suas orações têm subido e está em memória diante de Deus. Deus mandou eu vir e dizer a você isto. Aleluia. Irmãos, as nossas orações não podem ficar só nesse teto, não pode ficar só nessas quatro paredes, não. A nossa oração tem que subir, tem que estar diante de Deus. O nosso louvor não pode ficar só aqui dentro, não. O nosso louvor tem que subir, tem que estar diante de Deus. A nossa adoração não pode só ficar aqui, não. Tem que subir, tem que estar diante de Deus. A nossa glorificação não pode ser só aqui, não. Tem que subir, tem que estar diante de Deus. Oh, glorifique o nome dele, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. E o anjo do Senhor fala com Cornélio. Eu posso, meus irmãos, posso imaginar como ficou Cornélio diante do anjo do Senhor. A alegria, o prazer que invadiu o coração de Cornélio diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor dizendo: as suas orações e as suas esmolas têm subido e estão em memória diante do Senhor. E o anjo do Senhor entrega a Cornélio uma outra mensagem. O anjo do Senhor diz para Cornélio: Cornélio, a ordem de Deus é esta: manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá tudo quanto você precisa ouvir. Está vendo que Cornélio precisava ouvir alguma coisa?
O Senhor diz para ele, note bem vocês que Cornélio, na sua oração, ele buscava uma resposta de Deus. Ele buscava algo que ele entendia que só Deus poderia revelá-lo. Tanto é que o anjo do Senhor diz assim: Cornélio, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele vai te dizer tudo quanto você precisa ouvir. Eu observo aqui uma coisa e quero que vocês observem comigo. O anjo de Deus diante de Cornélio não informou a Cornélio o que ele devia fazer. Foi necessário mandar chamar um homem. Deus poderia ter dito ao anjo, para que o anjo informasse a Cornélio tudo aquilo que Cornélio precisava saber. Deus poderia ter dito ao anjo que falasse tudo aquilo que Cornélio tinha que ouvir. Mas a ordem de Deus foi esta: manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Foi necessário chamar um homem. Sabe por quê? A obra de anunciar o evangelho foi dada não aos anjos, mas aos redimidos de Deus. Tem algum redimido aqui? Eu quero que glorifique a Deus. Tem algum redimido aqui? Eu quero que glorifique a Deus. De proclamar o evangelho, a obra de pregar o evangelho, esta tarefa não foi liberada aos anjos, foi liberada aos redimidos, foi liberada a mim e a você. Aleluia, glória a Deus. Anjos não vão descer para pregar o evangelho, anjos não vão descer para proclamar a palavra, mas eu e você precisamos proclamar a palavra, pregar o evangelho e dizer ao mundo que Jesus Cristo salva e que só Ele salva. Aleluia, glória a Deus. Manda chamar Simão Pedro. Grande foi a prova para Cornélio. Ele tinha que mandar chamar um judeu desconhecido. Eu disse para você, e você sabe muito bem, que havia um antagonismo entre judeus e gentios. Eles não se comunicavam bem. Eram inimigos. Judeu não podia e nem convivia, não tinha comunhão com o gentil, e vice-versa. E o anjo do Senhor fala para Cornélio, um gentil, manda chamar Simão Pedro, e deu o endereço. Aí Cornélio entende que ele tinha que chamar um judeu desconhecido. Um judeu desconhecido ia dizer tudo aquilo que ele precisava ouvir. Grande prova, chamar um judeu desconhecido para vir na minha casa me dizer tudo quanto eu preciso ouvir. Mas Cornélio estava orando a Deus, e ele entende que Deus estava no negócio, e que aquele ser não era um homem comum, era um mensageiro do verdadeiro Deus, de quem ele buscava algo que ele ainda não sabia. Cornélio chama
alguns mensageiros e diz: eu quero que vocês vão atrás desse homem, Simão, que tem por sobrenome Pedro, e deu o endereço que o anjo havia lhe entregado. E os mensageiros de Cornélio saíram à procura de Simão Pedro. Estavam a caminho, não era muito perto, era longe, era uma viagem, ia demorar muitas horas para chegar lá, enquanto os mensageiros de Cornélio estavam a caminho para chamar Pedro. Pedro estava na sua casa. Aí de repente, nosso Deus é tremendo, veja como Deus trabalha. Os mensageiros de Cornélio estão a caminho para buscar Pedro. O Espírito Santo dá um cutucão em Pedro. Ele sente uma alegria profunda e uma vontade de orar tremenda. Aí Pedro não resiste. A Bíblia diz que Pedro, ele sobe para o terraço da sua casa para orar. Irmãos, quando der aquela alegria e aquela vontade de orar, procure um cantinho para orar. É porque Deus quer te revelar alguma coisa, Deus quer falar alguma coisa. Aleluia. Aí Pedro vai orar. Pedro sobe para o terraço e vai orar. Irmão, Cornélio e Pedro estavam separados um do outro em posição social. Cornélio e Pedro estavam separados um do outro em ofício. Cornélio e Pedro estavam separados um do outro em nacionalidade. Cornélio e Pedro estavam separados um do outro por distância, porém oravam. E o resultado foi um avivamento espiritual que demoliu todas as barreiras entre judeus e gentios. Aleluia! Oração quebra grilhões. Oração arrebenta e quebra as cadeias infernais. Por meio das orações penitentes, desaparecem as divisões que nos perturbam. Quanto mais perto de Deus estamos, mais perto do nosso irmão estamos. Quando eu observo divisão dentro da igreja, contenda entre os irmãos da igreja, disse-me-disse entre os irmãos da igreja, intrigas, brigas, contendas, dissensões, calúnias, difamações, eu entendo que um dos motivos é a falta de oração. É a falta de oração. O que a igreja precisa é de mais oração, é de mais comunhão, é de mais contato com Deus. Precisamos orar mais. Como eu disse para vocês, Cornélio e Pedro estavam separados um do outro. Em posição social, em ofício, em nacionalidade, por distância. Mas um orava lá, o outro orava cá. Um orava lá e o outro orava cá. Qual foi o resultado? Eu disse para vocês agora há pouco. Foi um tremendo avivamento espiritual que demoliu
todas as barreiras entre judeus e gentios. Aleluia. Quantas vezes, ao invés de estarmos em oração, estamos formando contenda. Ao invés de estarmos em oração, estamos formando divisões dentro da igreja, jogando um contra o outro. Não tem esse tipo de gente que gosta de jogar um contra o outro? Tem gente que gosta de formar divisões dentro da igreja. Disse-me disse, intrigas, contenda. É jogar um contra o outro. Isso é maligno. Pastor Nilson, olha, o Zezinho, eu estava ouvindo ali, mas meteu o bambu em você. Falou que você não vale nada, falou que você não presta, mas olha, cuidado com ele, viu? Cuidado. Irmão Zezinho, você conhece o pastor Nilton? Eu ouvi ali, ele estava descendo a muamba em você. Diz que você não vale nada, cuidado com ele, hein? Jogando um contra o outro, leva e traz. Vai orar! Vai orar! Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A oração quebra barreiras. Pedro está orando. Eu disse para você que quando o Espírito Santo te der um empurrãozinho, aquela vontade, aquele ardor no coração, vontade de orar, seja a hora que for, seja de madrugada, pode estar gostoso, você debaixo do cobertor, levanta e vai orar, porque Deus quer falar alguma coisa, Deus quer revelar alguma coisa. Aí Pedro está em oração. Os mensageiros de Cornélio estão a caminho. O céu se abre para Pedro e ele tem uma visão. Cornélio teve uma visão lá e Pedro agora tem uma visão aqui. O que Deus mostrou para Pedro? Um vaso, como se fosse um lençol assim, ó. Um lençol, 4 pontas. Isto eu acredito que é símbolo do mundo. 4 pontas. Deus quer ajuntar o seu povo dos 4 cantos da terra. Aí desce aquele lençol e Pedro começa a contemplar. E ele vê animais. Aí naquele momento ele ouve a voz de Deus: mata e come. Aí Pedro diz assim: peraí, Deus, eu nunca comi nada imundo. Aí Deus falou: não faças imundo aquilo que eu purifiquei. Aquele que fez a lei podia anulá-la quando e como quisesse. Deus falou: não chamas de imundo aquilo que eu purifiquei. Deus estava dando uma lição para Pedro. O que foi que Pedro entendeu com esta visão? Pedro entendeu, primeiro, que chegara a época dos gentios entrarem na igreja.
entendeu, segundo, que começara uma nova dispensação na qual Deus não reconhece diferença entre judeu e gentil. Pedro aprende outra coisa, que era a vontade de Deus que os crentes judaicos entrassem na casa dos gentios para terem comunhão com eles. Pedro aprendeu que a lei do Velho Testamento acerca dos animais foi abolida, mesmo como todas as outras leis que levantassem barreira entre judeus e gentios. Deus não queria aquele antagonismo. A salvação do Senhor é para todos. Eis que todo o povo é convidado a procurar a salvação do Senhor. Todo o povo é convidado a procurar a salvação do Senhor. A Bíblia diz que Pedro estava pensando nesta visão. Pedro estava pensando no que ele havia visto, no que Deus havia dito para ele, que não era para ele chamar de comum e imundo ao que Deus purificou. E Pedro entende. Ele recebe a mensagem e entende a mensagem. Enquanto ele estava pensando nesta visão, aí a Bíblia diz que os mensageiros de Cornélio chegam. Procura por Pedro. O Espírito do Senhor ainda avisa para Pedro: desce, porque alguns homens estão lhe procurando, atende-os. E Pedro sai para atendê-los. E eles contam a história: nós viemos aqui para buscar você. Pedro vai, mesmo sabendo que ele estava indo na casa de um gentil. Ele vai porque ele entendeu a mensagem de Deus. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz: estou aqui, em que eu posso ser útil? E Cornélio conta a visão: estava eu orando e o céu se abriu e desceu um anjo e falou comigo, e disse que as minhas esmolas e as minhas orações têm subido e estão em memória diante de Deus. Este anjo me disse que era para chamar você, e que você me diria tudo quanto eu preciso ouvir. Portanto, eu já convidei meus melhores amigos, toda a minha família, a casa está cheia, convidei todos que eu pude convidar, e nós estamos aqui para ouvir tudo quanto Deus nos disser por seu intermédio. Fala! Aleluia! Fala, porque nós precisamos ouvir. Fala, porque nós queremos ouvir. E Pedro entende mais uma vez que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é acepcioso. Pedro entende o que ele precisa dizer ali. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro começou a pregar com ousadia, com autoridade, com poder e graça. Naquela mensagem, Pedro fala sobre a salvação pela fé, algo que Cornélio nunca havia ouvido. Ele inclui o batismo de João, algo que Cornélio nunca havia ouvido. Ele fala sobre a obra de Jesus libertando os oprimidos do diabo, algo que Cornélio nunca havia ouvido. Ele fala sobre a morte de Cristo e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ainda fala sobre a vinda de Jesus como juiz dos vivos e dos mortos.
e fala sobre a sua oferta de salvação a todos os homens, algo que Cornélio nunca havia ouvido. Era disto que Cornélio precisava. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto Pedro pregava, o céu se abriu e o Espírito do Senhor desceu e encheu todos que ouviam a palavra, e eles eram batizados no Espírito Santo, falavam línguas estranhas, recebiam o impacto do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedro, quando viu aquela gente recebendo o Espírito Santo, sendo batizado, falando línguas, viu aquela gente recebendo a autoridade e poder do Espírito Santo, ele disse: na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas é importante que qualquer homem de qualquer nação teme e faça o que é justo. Irmãos, o que é que a gente aprende? Apesar de piedoso, apesar de temer a Deus, apesar de fazer suas esmolas, apesar de orar, apesar de ser de bom testemunho junto a toda a nação dos judeus, Cornélio não estava salvo. Ele precisava ouvir a palavra de Deus. Ele precisava de uma mudança de vida. Ele precisava de uma transformação que só o Evangelho de Jesus Cristo causa na vida do homem, na vida da mulher, na vida do pecador. Ele precisava nascer de novo. Você pode ser bom crente, você pode ser bom membro desta ou daquela outra denominação, pode até ter um testemunho agradável, você pode até ser um bom obreiro, entre aspas, pode ser um bom ofertante, um bom dizimista, pode ter um cargo na igreja, pode ser pastor presidente de uma convenção, mas se não for transformado pela palavra, pelo poder de Deus, não está salvo. Você conhece a história de John Wesley, fundador do metodismo. Ele já era até missionário, mas ainda não havia experimentado a mudança de vida. Tem muita gente que diz que é bonzinho, que não é adúltero, que não é profano, que não faz isso, não bebe, não fuma, não é drogado, não é traficante, e não precisa de mais nada. Não precisa conhecer Jesus, não precisa conhecer a palavra, não precisa aceitar o Evangelho, não precisa se converter, porque já basta o que ele é. Irmãos, só há uma coisa que transforma o homem e prepara ele para morar no céu: a palavra, o Evangelho, Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação a não ser este, Jesus. Não há outro meio. É um alerta que alguém pode não gostar, mas eu vou falar. Tem muitos crentes, membros desta ou daquela outra denominação, muitos crentes inscritos no rol de membros de igrejas que não estão salvos. Ainda não experimentaram a mudança de vida, não nasceram de novo. E quem sabe algum destes estão me ouvindo agora, e o Senhor está falando com você que é necessário você mudar de vida, e só tem um meio: você aceitando esta palavra, você escondendo-a dentro do seu coração, você aceitando esta conversão e esta transformação através da palavra de Deus. Não há outro meio
se não for através da palavra do Senhor. Não é o fato de estar na igreja, de ser um bom crente, um bom ofertante, um bom dizimista. Tudo isto um crente salvo faz. Tudo isto um crente salvo faz, e é dever fazer. Mas tem gente que faz e ainda não está salvo. Mas não é o seu caso. Eu glorifico a Deus pela sua vida.